Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Eloy da Laudinhos e hoje a gente está com o Cauã após a derrota para G2. É um prazer estar falando com você, Cauã. Bom, dizem que as derrotas ensinam mais que as vitórias. Muitos jogadores dizem isso. Eu queria saber se comparando com o jogo contra a MBR, onde a gente teve muita dificuldade no ataque, hoje a gente já viu uma Loud bem mais sólida nesse ponto no primeiro mapa. Mesmo sem o resultado positivo, você sente que vocês estão conseguindo trazer uma certa evolução para o stage desde o jogo contra a Envy? Ahn, Acredito que sim. Realmente o ataque contra a MBR foi muito ruim, porque eu acredito que a gente estava com medo fazendo as coisas, sinceramente. Acho que no jogo da MBR a gente estava jogando muito mal, e grande parte disso é por não ter coragem o suficiente de fazer as coisas que a gente está fazendo no treino, ou acabar mudando alguma coisa simplesmente porque achou que ia ser melhor no momento ali, sendo que eu acredito que era para fazer o que estava fazendo no treino, que provavelmente ia dar certo. E sim, acho que a gente falou sobre o ataque contra a MBR, que foi muito ruim. A gente falou que a gente estava jogando com medo, que não estava fazendo as coisas que a gente estava fazendo. A gente perdeu bastante post-plant também. E sim, a gente falou para melhorar sobre isso. E melhoramos. É, Inclusive, o nosso post-plant hoje, acho que a gente ganhou a maioria ou todos na Heaven. Não consigo me lembrar agora. Mas sim, acho que a gente sempre, quando a gente tem um erro, a gente fala e tenta arrumar. Acho que isso é um ponto positivo para todos os times. Todos os times que têm isso, geralmente eles vão mais longe. Mas, obviamente, a gente tem muito erro para arrumar e a gente tem que continuar evoluindo e dando o nosso melhor para poder ganhar a próxima partida agora. A Loud apresentou o início de mapa num bom ritmo, se impondo, quebrando a tática adversária e principalmente jogando junto. Mas na segunda metade do primeiro mapa, isso acabou se perdendo e a gente viu uma equipe que não conseguiu ser totalmente efetiva na individualidade. Nesse troca-troca 1v1. O que que você acha que contribuiu para essa mudança de postura que acabou custando a Raven? Cara, acho que é uma questão do mapa mesmo. Ali, quando você está jogando de defesa, tem alguns protocolos ou alguma parte do mapa que você tem que manter a informação ou manter jogando junto, e acabou que a gente não fez isso. Acho que diversas partes ali. Teve um round que eu consigo lembrar agora, que a gente começou batendo A de início, e ficou um 5v4 e eu quis ficar com a informação do long. E geralmente aquele pixel é um pixel que eu nunca morro. E o cara abriu e me matou muito rápido e eu não consegui voltar. E acabou que a gente jogou um 4v4 e a gente jogou todo mundo sozinho. Realmente foi um erro mais coletivo. A gente colocou em posições que não tinha como jogar junto. Mas sim, acho que o CT acho que a melhor parte dos times que jogam bem o CT, eles têm bastante protocolos bons e fazem bastante plays juntos. Acho que a gente pecou nisso, principalmente hoje. Cara, eu queria saber mais sobre você. Você é o cara que está mais tempo nessa line e que sempre é muito comentado sobre como o seu início, né, na Loud foi arrebatador, assim. As pessoas tinham muitas expectativas sobre você, sobre a sua carreira. Eu também acredito que você também tinha muitas expectativas. Como que tá o Cauãzinho tentando achar o espaço dele nessa nova line, ao mesmo tempo que ainda está na busca por recuperar o seu alto nível? Sempre fui uma pessoa que dedicou o máximo para o time vencer e acredito que é, eu continuo tentando muito fazer o máximo que eu posso para o time vencer. Eu tento sempre deixar o time confortável para depois me deixar confortável. E acaba que esses tempos realmente a gente não está tentando achar um balanço entre as coisas coletivas dar certo e o individual de todo mundo, eu quero dizer. O individual de todo mundo realmente não está encaixando e a gente faz muitas coisas erradas que acabam custando partidas. E, cara, sobre mim, acho que eu tô bem, acho que realmente eu tinha uma expectativa muito alta sobre mim. Acho que, assim como você disse, todo mundo sempre falava que eu poderia ser um player muito bom, todo mundo depositou muita confiança em mim, eu sou muito grato por isso. Mas, cara, eu acredito muito em Deus e eu só peço pra Ele me dar sabedoria pra continuar jogando e dando o meu melhor e conseguir ajudar o meu time da melhor forma possível e continuar evoluindo. Eu acho que isso é o que eu sempre peço mesmo, porque, não sei, é, todo mundo fica chateado com a situação que a gente tá agora, perdendo bastante jogos. E a gente tá, e eu tô dando o máximo pra
para sair da situação. É basicamente isso. Eu queria saber como que tá sendo a sua adaptação com o Erd, como finalmente, né, se finalmente ele vai conseguir jogar o próximo confronto da Loud e o que que você espera com a chegada dele, que vai, obviamente, é o titular, né? Vai sair o bate de complete. O que que você espera que ele traga para que a Loud finalmente consiga imprimir essa Loud dos treinos e que também você consiga imprimir o seu ritmo de treino, que está sendo bastante comentado nos vlogs do Luke Show. Cara, a nossa adaptação com o Erd foi boa. Eu lembro que a gente estava jogando no Brasil, a gente estava fazendo meio que um bootcamp contra o Master Santiago, né? Então a gente aprendeu muita coisa jogando com o Erd lá. E acabou que realmente foi um pouco triste, porque infelizmente o visto dele não tinha sido aprovado a tempo. Acho que já saiu notícia agora que o visto dele foi aprovado. Mas essa dificuldade realmente foi chata para nós, porque a gente já começado a se adaptar a jogar com Erd, a gente está evoluindo bastante. E do nada a gente precisou se adaptar com outro GL, que era o Bat, que tecnicamente tinha o mesmo estilo de calar do Erd. É, mas acho que com o Erd é um time muito mais explosivo. Eu acho que realmente o Erd é um player individualmente insano e ele vai trazer muita mira para esse time. E acredito que também ele consegue liderar bastante, principalmente nas situações mais de clutch, assim, por exemplo, um 3v3, ele consegue bolar um plano para jogar junto. Acho que ele sempre vem com umas ideias muito boas e atualmente está se colocando em posições muito ruins para jogar sozinho. Então acho que isso ele vai ajudar bastante a gente. E também ajudar o dele é absurdo. Acho que esses dois, ele vai ajudar mais a gente a jogar mais junto e vai somar com o individual dele. Para finalizar, eu queria deixar esse espaço para você falar um pouco com a torcida. Enfim, para você falar com a torcida, obviamente a torcida não tá feliz com os resultados, mas eu acho que vocês são os mais infelizes com os resultados. Vocês sabem o que vocês estão fazendo em treino. Os vlogs do Luke Show mostram isso, que a Loud tá vindo muito bem em treino. O que que tá faltando? Eu queria só dar esse espaço para você falar que vocês estão trabalhando, porque isso é notório que vocês estão trabalhando. A gente consegue ver isso no round a round, mas tá faltando aquele refino, tá faltando um pouquinho Sim. para essa Loud embalar e eu acho que se embalar vai ir muito longe. É, primeiro de tudo, quero agradecer a torcida e todo mundo que cobra a gente ou manda mensagens positivas. Acho que isso é muito importante pra gente. Realmente a torcida da Loud merece um time melhor. E, cara, pode ter certeza que isso aqui é a nossa carreira, é a nossa vida, querendo ou não. O Valorant é a nossa vida, então a gente tá dando o máximo de tudo pra poder melhorar no jogo. E realmente, como você disse, a gente precisa refinar algumas coisas, mas eu acredito que a gente tem evoluído bastante. A gente sempre vem falando depois dos treinos o que que tem que melhorar, a gente sempre põe em ação o que que tem que melhorar. É, eu acho que pra gente, a gente tem que continuar assim e pedir um pouco mais pra vocês de paciência, que agora vai entrar o Erd e provavelmente a gente vai entrar na nossa melhor fase agora. E acho que isso é o principal. A gente precisa se adaptar de novo a jogar com o Erd e colocar o nosso jogo no 100%. Acho que é basicamente isso. Então, provavelmente contra a Cloud9 a gente já vai vir muito mais forte. É isso, obrigado, Cauã.